Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos trabalhar com fração com dízima periódica e fração geratriz. Dízima periódica nós já trabalhamos desde o sexto ano, né? E, na verdade, a gente já sabe que quem gera a dízima periódica é uma fração. Então, essa fração se chama fração geratriz. Só que hoje nós vamos aprender a descobrir qual fração gerou a dízima. A gente geralmente trabalhava o contrário. Trabalhava a fração, encontrava a dízima, identificava, era uma dízima periódica, certo? Vou dar aqui dois exemplos que tem no livro, é lá da página 29 a 32 que a gente vai estudar hoje, tá? Tá lá na página 29. Menos 7 onzeavos. Se eu dividir 7 por 11, vai dar 0,63. Como aqui é negativo, aqui também vai ser negativo. Essa é uma dízima periódica simples, tá? Eu começo por 0, mas eu poderia começar por qualquer outro número inteiro aqui, essa parte. E depois eu tenho a parte decimal, que se repete sempre igualmente de 2 em 2. Ou, por exemplo, 1/3. 1/3 é 0,33333. Então, isso é uma dízima periódica, porque aquele 3 se repete infinitamente. Se fosse 2,44444, também seria uma dízima periódica, porque o 4 se repetiria infinitamente, certo? A dízima periódica, ela pode ser considerada uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Quando, logo após a vírgula, eu já tenho a parte que se repete infinitamente, eu digo que é uma dízima periódica simples. Esse 0,63 é uma dízima periódica simples, tá? Agora, 12.024,990 avos. É a fração geratriz dessa dízima periódica. No livro estava só a dízima, mas eu preferi colocar já com a fração geratriz. Que é 12, 1, 45, 45, 45. Vocês percebem que a dízima periódica, o período que se repete, ele não começa logo após a vírgula. Ele começa uma casa além, ok? Então, isso é uma dízima periódica composta. Por que uma dízima periódica composta? Porque começa após a vírgula. Então, eu tenho 12,1 e depois que vai começar a se repetir 45, 45, 45. Ou seja, eu tenho uma parte aqui que não faz parte do período que se repete. Porque quem é o meu período? 45, 45, 45. Quem é o meu período aqui? 63. No 2,44444. Ó, quem é o meu período aqui? É o 4. É aquele termo que se repete, ok? As dízimas periódicas podem ser escritas por abreviações, da forma abreviada. O que seria? Eu indico com um travessão em cima a parte que se repete. Então, assim, ó, quem é que se repete aqui? 63. Então, eu posso escrever 0,63. Esta é a forma abreviada. Vamos fazer outra abreviação. Como é que seria a abreviação do 2,4444? Ó, quem é o período que se repete? O 4. Então, a abreviação 2,4 com a barra em cima do 4. Ah, e como é que ficaria a abreviação deste? 12,145. E a barra em cima do 45. Então, sempre cuidem em cima do que vai a barra, de quais algarismos. Essa barra, ela não pode ficar meia solta ou só em cima do 5, se quem se repete é o 45, ou pegando parte do 1, se quem se repete não é o 145. Então, na hora de fazer a abreviação, a gente precisa ter o cuidado, porque a abreviação é, eu não preciso seguir repetindo aquilo que se repete sempre. Então, o que se repete sempre? O 45. Então, eu ponho uma barra em cima do 45. Vamos supor aqui um exemplo. Se eu tivesse 2,145,555. Quem é que estaria se repetindo infinitamente? O 5.
Então, na hora de abreviar, seria 12,145 e a barra vai apenas em cima apenas do 5, porque é ele o período que se repete, ok? Então, cuidem isso. Se quiserem anotar, anotem aí, para que depois vocês revisem, etc e tal. E agora nós vamos fazer como é que eu chego da dízima periódica na fração. Qual foi a fração que gerou este número? 0,5555. Eu vou transformar isso aqui numa equação. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou chamar de x esta dízima periódica. Então, x eu não sei quanto vale, mas x vale 0,5555. Para que eu consiga colocar essa vírgula, uma casa, incluindo o período dentro do número, ele ficaria 5,5555 infinitamente. Mas eu multipliquei por 10. Então, eu vou dizer que 10x é igual a 5,5555 infinitamente. Ok? Feito isto, eu vou fazer a subtração deste novo número pelo dado. Então, eu vou dizer o seguinte, que 10x é igual a 5,5555 infinitamente, menos x, que é igual a 0,55555 infinitamente. Eu vou fazer a subtração deles. Então, quanto que é 10 menos x? 10x menos 1x? 9x. 9x é igual a 5. O restante zero, né? Aqui, ó, 5,0, 5. Então, o meu x é igual a 5 nonos. Achei a fração geratriz. A fração geratriz de 0,555 é 5 nonos. Sorá, é sempre só colocar o 9 de denominador? Nananina, não. A gente sempre tem que fazer esse trabalho. Vocês vão ver agora pelo segundo exemplo. Olha só. X é isso. Mas para mim colocar a vírgula aqui, para mim ficar com 327,27 infinitamente, eu precisei multiplicar ele por quanto? Eu multipliquei ele por 100. Duas casas, né? 100. Ó, uma casa lá em cima era 10, duas casas aqui embaixo é 100, ok? Aqui, ó, era 10 porque era uma casa decimal. Eu andei duas casas, é 100. Se eu andar três casas, é 1000. Se a repetição fosse 275, 275, 275, eu teria que multiplicar por 1000. Ok? Então, agora, eu vou ter que fazer o quê? 100x é igual a 327,27 infinitamente, tá? Menos 1x, que é 3,27. Cuidem isso daqui, ó. Alinhar pela unidade. A unidade é quem vem antes da vírgula, tá? É por ela que a gente alinha. Quando eu for subtrair 100 menos 1, 99. Então, 99x é igual a 327 menos 3, 324. E todo esse restante zero, né? Porque, ó, zerou. Então, x é igual a 324,99 avos. Ok? Reparem que tanto a primeira quanto a segunda que eu encontrei a fração geratriz são dízimas periódicas simples e não compostas. Na próxima semana, nós trabalharíamos a dízima composta, tá? Vai dar mais trabalho para achar a fração geratriz, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bons estudos, nos falamos na nossa próxima aula. Fiquem bem.